Dani. Oi, eu sou a Paty e esse é o terceiro de uma série de 5 vídeos que a gente resolveu gravar em parceria para exemplificar como funcionam os processos de criação na arquitetura, desde o primeiro contato entre cliente e arquiteto até a entrega do estudo preliminar. E se você ainda não assistiu o nosso primeiro e segundo vídeo dessa série, nós vamos deixar o link aqui embaixo. Volta lá, assiste eles primeiro e depois volta aqui para dar continuidade a essa série. E esses vídeos vão ficar salvos no perfil da Paty do YouTube e também no meu perfil do Instagram. E assim, então, a gente começa o nosso terceiro vídeo, que é o partido arquitetônico. Então, é onde nós começamos realmente os estudos do projeto. Depois de fazer o briefing com o cliente, a gente parte para os levantamentos técnicos e criativos, que fazem parte das primeiras etapas para a concepção do projeto. E nós, em umas conversas que nós tivemos para tentar entender como funcionava esse processo criativo de uma forma mais eficiente, a gente resolveu dividir isso entre levantamentos sensoriais e funcionais. Então, depois de analisar o briefing do cliente, nós puxamos até palavras-chave em relação às sensações, necessidades específicas de cada cliente, e a partir dessas palavras nós começamos então a criar o programa de necessidades. Então, através do programa de necessidades, definimos todos os ambientes em que vão contemplar dentro desse projeto, até o pré-dimensionamento desses ambientes, baseado na lista de mobiliários e funções que cada ambiente vai ter nesse projeto. Esse programa de necessidades e esse pré-dimensionamento, nós nos embasamos também em livros, em teorias que realmente funcionam, é o que a gente chama de mobiliário ergonômico. Nas circulações também, a quantidade de imóveis que nós vamos colocar, a quantidade de mobiliário, o tamanho do ambiente vai influenciar bastante na circulação também. E isso é importante para a gente ter uma circulação livre, porque é bem desagradável quando a gente tem um espaço muito reduzido e a gente tem que ficar desviando das coisas, não tem uma circulação livre. E essa circulação também nós trabalhamos com padrões, mas padrões mínimos, mas que dependendo do cliente, dependendo das pessoas que vão circular e que vão vivenciar aquele espaço, eles precisam ser adaptados também, E também essas informações do programa Necessidade não é algo que a gente tira da nossa cabeça, isso vem lá do briefing, quando a gente faz o briefing com o cliente, então ele nos apresenta essa lista de ambientes que ele deseja, qual a importância das conexões entre os ambientes, para a gente entender como esses fluxos vão funcionar. E com esse programa de necessidades definido, a gente consegue começar a alocar isso no terreno, para a gente verificar qual a viabilidade, onde esses ambientes devem ser posicionados para ter uma otimização, para ter um conforto ambiental, para ter acessos facilitados, para ter os fluxos facilitados. Então, o programa de necessidades como base norteadora de todo o projeto, Se a gente não tiver um programa de necessidades bem definido, acaba que o projeto não consegue se desenvolver, A gente não consegue fazer essas locações pontuais e gerais. E eu acho até que a viabilidade do terreno em relação a posicionamento solar, ventilação, é o que começa a definir, junto com o programa de necessidades, o posicionamento dos ambientes no terreno em si. Antes de começar a fazer plantas e desenhos, a gente primeiro separar realmente, dividir esses fluxos e organizar bem esses fluxos para que realmente a planta baixa ela funcione, Então, a partir desse estudo de viabilidade, nós começamos a posicionar, a fazer manchas no terreno que posicionem certos ambientes, e a partir disso, pegando um pouco daqui, um pouco dali, a gente começa a formar, não uma planta, mas a gente começa a nortear melhor os ambientes dentro do terreno. A gente não deve só considerar o terreno, a edificação que a gente vai construir. A gente precisa de uma análise do entorno, até porque existe a questão das sombras, que o entorno pode fazer no terreno, e isso também acaba dando um direcionamento para se aquela posição, se aquele zoneamento que nós fizemos vai atender as necessidades do cliente. Porque se eu tiver um prédio gigantesco lá e for construir uma casa de 2 pavimentos, eu preciso levar em consideração
o sombreamento que esse prédio vai causar na minha edificação, ou mesmo o contrário, né? Se eu estou fazendo um prédio de 12 pavimentos, eu preciso ter uma noção de como isso vai impactar no meu entorno. Então é bastante importante que a gente analise as edificações do entorno, as ruas de acesso também, né? Porque isso vai ajudar a gente a definir até as questões construtivas. A gente precisa ter um acesso de materiais nesse terreno. E tudo isso que a gente está falando aqui parece bastante coisa, e é bastante coisa, mas são pontos que a gente tem que levantar nessa etapa conceitual, para que todo o projeto consiga se desenvolver em uma lógica. Interessante dessa coisa das sombras que a gente fala, tanto do entorno, né? Principalmente do entorno. Eu acho que quando a gente começa a fazer um projeto do zero, nós ainda não temos a forma, né? E até agora a gente não falou em forma de projeto, né? A parte formal do projeto. Mas, quando a Paty fala sobre as sombras do entorno acabar também ajudando a definir certas coisas, isso acaba impactando também na questão formal. Então, não necessariamente que nós temos um terreno retangular, a construção vai ser uma construção retangular. Então, dependendo do seu entorno, né, a gente acaba criando formas para desviar, muitas vezes, de sombras que nós não queremos que a construção tenha. Isso tudo pensando no conforto térmico, acústico também do projeto, né? Então, percebam que é uma coisa que nós ainda não temos, nós ainda não começamos a desenhar um projeto, a desenhar uma planta, mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos criar uma atmosfera que já começa ali aos poucos a imaginação ali, aguçar a imaginação, né? Através desse estudo do entorno, das sombras. Então a gente acaba limitando cada vez mais esses estudos, e a gente percebe que tem formas e angulações que precisam ser feitas para que o projeto tenha todo esse conforto térmico, visual, acústico, né? Que a gente tanto busca nos projetos, né? E aí, com todas essas informações, né, com todos esses croquis, esses diagramas, tabelas que a gente faz nessa etapa conceitual, a gente vai fazer uma análise comparativa com a legislação daquele local, né? Porque dentro da legislação, dentro de uma cidade, existem vários setores, e esses setores têm algumas limitações de construção, né? Então a gente precisa, mesmo no nosso processo criativo, a gente precisa ser moldado ali, né? Analisar a lei, ver o que é permitido, as questões de recuos, de permeabilidade do terreno, que é bastante importante, principalmente aqui em Joinville, né? Que é uma cidade que chove bastante. Chove. Então a gente precisa analisar na legislação algumas soluções também que nós podemos dar para o projeto, mas acima de tudo para que a gente não fuja muito, né? Porque se cada projeto fosse construído da forma que desse na telha, nós não teríamos uma unidade, né? Então, de certa forma, a lei acaba trazendo uma unidade para toda a cidade, né? Então, eu tenho que respeitar os recuos, eu tenho que ter uma área permeável que seja compatível com aquela cidade onde a gente está, e eu preciso respeitar até a questão de aberturas para os vizinhos, né? Eu não posso ter uma abertura que dê de cara para outro vizinho, então isso também vai sendo moldado. Eu acho que isso daí a gente acaba tratando sobre a qualidade de vida das pessoas em geral, né? É uma forma macro de ver a arquitetura, né? Então, se a gente faz o estudo de conforto ambiental em todos os âmbitos para construir um projeto, uma casa, né? Isso é maximizado quando se fala em relação à lei, né? Então, tudo que está na lei é para que justamente, para que não vivamos na insalubridade, né? Todo mundo quer qualidade de vida, então eu acho que a lei está aí para isso, né? E junto com esses levantamentos técnicos, nós também fazemos a busca de referências, né, para a gente se basear nas sensações, né? Vem a parte sensorial do projeto. Que sensações a gente gostaria de transmitir com aquele projeto? Quais sensações que o cliente pediu que nós precisamos estudar para proporcionar isso para ele nesse projeto? Então, isso é feito através da nossa busca por referências. É interessante até a gente comentar que
No briefing, como a gente já falou no vídeo, no nosso primeiro vídeo, nós temos algumas dinâmicas que a gente gosta de fazer para realmente entender o que o cliente procura, tanto em função quanto em sensações. E essas sensações, muitas vezes, elas são vistas e retratadas de formas diferentes para cada pessoa, né? Então, às vezes, quando nós comentamos e falamos sobre a questão de conforto, aconchego, para mim vem uma imagem na cabeça, mas pode ser que para o cliente, para outra pessoa, venham outras imagens. Então, a gente tenta, através dessas dinâmicas, entender não só as palavras que o cliente fala, mas entender o que significa aquela palavra para ele, para que a gente consiga buscar, através dos estudos de caso, essas sensações. Isso a gente fala também porque quando a gente estava desenvolvendo essas dinâmicas, a gente fez uma experiência com a gente mesma. Então, uma imagem que dizia uma coisa para Dani era outra coisa para mim. Então, é importante que quando o cliente falar, por exemplo, que ele quer uma sensação, um sofá confortável, a gente precisa tentar entender que tipo de confortável é esse sofá para ele, né? Porque às vezes pode ser um sofá que tem um tecido diferente, às vezes o tecido não importa para o cliente, isso falando já, né, entrando nos pormenores de interiores, mas às vezes o fato de ser um sofá grande agrada o cliente. Então essas dinâmicas que a gente faz, que vão direcionar o projeto, é para entender isso. O que o cliente quis dizer quando ele falou de determinada sensação, né? Os estudos de caso, nós acabamos pesquisando por arquitetos que são base para nós também, tanto formal quanto funcional. Nós acabamos indo atrás de projetos arquitetônicos que também falem a mesma linguagem que a nossa, né? Então, a gente nunca vai atrás de projetos que não tenham a ver com o que nós acreditamos, com o que nós fazemos. Então, só aí nós conseguimos limitar um pouco essa pesquisa do estudo de caso, né, de projetos para estudo de caso. E quando a Dani fala essa questão de que a gente busca arquitetos que tenham, que trabalhem de uma forma que a gente se identifica, a gente não está falando só da composição formal, né, de como o arquiteto solucionou uma forma. Até porque a gente acredita que a forma está muito ligada com a solução que a gente vai dar para o ambiente, né? Elas vão se construindo juntas, então conforme a gente define onde um ambiente vai ficar, aquilo pode trazer uma forma diferente, a gente vai moldando isso ao mesmo tempo, né? Forma e função. Então a gente acha bem importante que esses estudos de caso sejam relacionados além da resolução estética que os arquitetos dão para um ambiente, que ela tenha um programa de necessidades parecido com o nosso, que ela transmita sensações parecidas com o que a gente deseja proporcionar para o nosso cliente. Então, o estudo de caso não é, a gente não pega simplesmente um projeto qualquer e começa a analisar, a gente busca projetos que sejam mais parecidos com o projeto que a gente está desenvolvendo. Para a gente analisar que soluções o arquiteto usou para resolver isso aqui, que eu posso aproveitar no meu projeto, qual a forma, qual o sistema construtivo que o arquiteto solucionou aquele projeto. E é por isso que a gente gosta e frisa tanto quando falamos sobre arquitetura única, né? Não existem padrões de arquitetura, não existem padrões formais de arquitetura. Como a Paty falou, ele acaba se criando no decorrer do processo de criação, né? Então, muitas vezes os clientes também nos trazem referências projetuais, tanto de fachadas quanto da parte de interiores depois, mas são apenas referências, não necessariamente que nós vamos absorver aquilo e fazer algo idêntico, né? Até porque não existe, não se encaixa no terreno, cada terreno é um terreno, isso depende da lei também, como tudo que a gente já comentou aqui, né? A gente usa essas referências que os clientes trazem pra gente ou que a gente vai buscar como se fosse um manual, né? A gente observa como isso foi feito, mas vai adaptar no nosso projeto. Então nunca vão existir dois projetos iguais, e se existirem dois projetos iguais, é uma cópia um do outro, e não faz o menor sentido você ter uma cópia de um projeto. Eu acho que é a coisa mais maravilhosa o cliente ter uma arquitetura que seja única para ele.
que ele olhe para aquele espaço e ele se identifique naquele espaço, que as pessoas olhem para aquela residência e vejam o cliente naquela residência. E em relação às referências que os clientes trazem para a gente, nós conseguimos extrair também delas um pouco sobre as sensações que ele imagina. Então, às vezes ele fala sobre alegria, querer ter alegria no projeto, e ele acaba trazendo uma referência que para ele é sinônimo de alegria. Então, dessas referências nós extraímos esse tipo de pontos, né? Tanto os formais, que a gente entende a linha formal que o cliente gosta, mas também em relação às sensações, né? Que eu acho que é o mais importante ali para a criação de um projeto. Então, só fazendo um parênteses aqui, né, puxando um pouco de sardinha para o nosso lado, é muito importante que vocês contratem um arquiteto para desenvolver um projeto para vocês, seja esse projeto residencial, comercial, de interiores, porque a gente consegue, em conjunto com vocês, né, quando vocês nos contratam, fazer uma análise minuciosa. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que não existe certo e errado na arquitetura. Eu acho tão ruim quando eu vejo alguém falando que isso é certo e isso é errado. Acho que não existe isso na arquitetura quando ela é feita de uma forma particular para um cliente. Porque aquele cliente é único, então não tem como eu dizer que aquele tipo de arquitetura é errada para ele ou é certa, né? E nós, como profissionais, também precisamos entender isso. Tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que nós não nos identificamos, mas que o cliente se identifica. Então, fazendo essa análise em conjunto, a gente estando sempre alinhado com o cliente, né? Sempre em contato com o cliente, que o cliente participe do nosso processo criativo também, né? Porque muitas vezes a gente está tão preso no nosso mundo ali projetual que a gente acaba levando só o resultado para o cliente. Eu acho que mesmo com um briefing bem feito, bem completo, com toda uma análise bem completa, ainda assim há necessidade da participação do cliente integralmente na criação do projeto. Nós estamos aqui para auxiliar a criação do projeto, trazer soluções, trazer ideias, mas esse projeto ele não acontece só com o profissional trabalhando, né? Então, até a gente tinha conversado essa semana sobre a importância de talvez não levar essas etapas de projeto, como diz a lei, né? Porque nós separamos o projeto arquitetônico por etapas, porque a lei diz, né, que ela tem que ser feita dessa forma, mas nós acreditamos que o processo do projeto ele acontece do início ao fim de uma forma mais fluida. Então a gente está aqui hoje, né, falando sobre sensações, não começamos a criar o projeto ainda, mas o cliente pode fazer parte disso não só em reuniões, mas nós podemos trabalhar em parceria, né? Estar sempre conversando com o cliente, estar sempre em contato com o cliente, conversando, e muitas vezes ele também tem alguns insights em momentos aleatórios do dia a dia e percebe às vezes uma necessidade que ele não tenha percebido, né? Talvez na hora da reunião, mas que seja muito importante para ele estar no projeto. Então, essa conversa e essa produção do projeto, ela acontece de uma forma muito fluida nessas etapas. Então, a gente vai e volta para questões pontuais novamente e assim vai até que nós consigamos lapidar o projeto da melhor forma possível e chegue num resultado satisfatório para todo mundo, né? E é importante que a gente tenha essas etapas, né? Porque é até uma brincadeira que a gente sempre fala que se não tiver as etapas a gente nunca acaba o projeto, justamente por isso, né? Porque o projeto, às vezes a gente está lá na frente já com uma solução e a gente pensa numa outra solução que a gente poderia ter dado, então a gente acaba voltando para aquilo. Então as etapas são importantes para que a gente tenha um prazo, né, de entrega do projeto, mas que elas não fiquem tão engessadas. Então essa é a forma que nós duas resolvemos, né, nas nossas conversas, levar para a nossa vida, não engessar tanto essas etapas, né, e permitir que o cliente participe mais do processo construtivo, até porque a edificação, a residência que a gente está fazendo é para o cliente, né? Então, essa loucura toda é só o início, né, de uma construção de um projeto, para que vocês entendam um pouco mais como funciona o início mesmo dessa concepção de projeto, né? Que na verdade
Para alguns até pode ser uma surpresa, né? Que nós não começamos com desenho ainda, ninguém está desenhando nada ainda, estamos apenas aqui buscando as informações e fazendo todas as análises, e é assim que nós iniciamos um bom projeto, né? Um projeto completo, um projeto que realmente vai satisfazer a pessoa que vai morar, né? Nesse espaço, e que realmente esse é o objetivo maior de qualquer projeto de arquitetura, pelo menos pra gente, né? É realmente trazer essa satisfação do cliente, que ele realmente se sinta em casa. A gente espera que vocês tenham conseguido captar essas informações e a importância que essa etapa tem em todo o desenvolvimento do projeto. E para o próximo vídeo a gente separou um vídeo inteirinho para falar só sobre conceito arquitetônico. O conceito ele faz parte já da próxima etapa, que seria o estudo preliminar, mas a gente quer fazer um vídeo só falando sobre ele, porque nós achamos bem importante essa parte do conceito arquitetônico, que é realmente um compilado, né, de tudo que nós trazemos para o projeto. Ele acaba resumindo em palavras e também em imagens todas as sensações e tudo que a gente quer trazer para o projeto, né? Então, muito obrigada por você que está assistindo a gente, né, que está acompanhando essa série de vídeos, e a gente se vê no próximo vídeo.